E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que oficializou a contratação de Kelvin, lateral direito. Verdão que perdeu o Mike para o Santos, já foi no mercado e contratou, galera. Palmeiras que também vai jogar nesta quarta-feira às 21h30 contra o Corinthians. Palmeiras precisa de uma vitória de 2 gols aí de diferença se quiser a classificação aí sem ir para os pênaltis. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, ontem o Palmeiras treinou de manhã, né? Jogou anteontem contra o Vitória, naquele empate. Ontem treinou de manhã e não teve os zagueiros Bruno Fux e Murilo treinando. Eles ainda estão se recuperando. O Abel conta com eles para essa partida de volta, Vini? O que você traz pra gente? Dificilmente, viu, Mari? Porque assim, o Fux, se tiver condições, vai pro jogo. O Murilo tá começando a transição de uma lesão grave, né? A última vez que a gente viu o Murilo em campo foi naquela puxada de perna que claramente você já percebe ali, quando ele cai no gramado e pede o atendimento na Copa do Mundo de Clubes, que ele não jogaria mais pela competição e que possivelmente ele ficaria fora de muitos jogos. Dito e feito, foi o que aconteceu, foi um movimento muito grave ali, que você já percebe que não foi uma lesão qualquer. Então, o Murilo certamente não joga, a dúvida é o Fux. Conhecendo o Abel, o fato dele do Fux não ter treinado ontem, eu acho pouco provável que o Fux vá para o jogo pelo peso dessa decisão, tendo só um treino, no caso o de hoje. Então acho que está tudo caminhando para uma dupla de zaga com Gustavo Gomes e Mikael, mas não dá para descartar o Bruno Fux. Vamos ver se ele treina hoje ou não. E só um detalhe, na era Abel, né, o torcedor, a gente viu na reportagem do Edgar Alencar, lembrou de várias viradas, inclusive essa do Flamengo, década de 90, né, final da década de 90 ali. Mas na era Abel, em 9 oportunidades, o Palmeiras saiu atrás no primeiro jogo e tentou reverter no duelo de volta. Isso aconteceu só 3 vezes e nas 3 vezes no Campeonato Paulista. Nas outras 6 oportunidades em Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras, quando saiu atrás, não conseguiu virar, não. E essa edição não foi uma delas, né? Que o Palmeiras perde o título para o Corinthians do Paulistão, né? O Mikael e o Benedetti foram a dupla de zaga da partida contra o Vitória, que o Abel escolheu começar com um time alternativo. Mas não foram muito bem. Você falou, então, Gustavo Gomes e Mikael. Essa deve ser a dupla. Eu imagino que sim. Acho até que o jogo contra o Vitória serviu para o Mikael ganhar minutos. Se o Bruno Fux não tiver condições de jogo, o Mikael com certeza vai jogar ao lado do Gomes. Perfeito. Tem novidade chegando, o Belli. O mercado continua movimentado e a gente tem uma novidade chegando para a lateral do Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu seu atleta para o Santos e já tem um nome aí para repor. Acabou de chegar, veio da Rússia e a gente tem imagens. Olha aí. Kelvin estava desde 2023 no CSKA. E chega agora ao Palmeiras com um contrato até 2030. O que a gente pode esperar? Contrato relativamente longo, né? Mais um jogador para... Ele pega a vaga do Mike, né? Mais um jogador para auxiliar aí nesse elenco do Abel, né? O investimento do Palmeiras... Os investimentos do Palmeiras são investimentos normalmente certeiros. O Palmeiras não costuma dar, né, enfim, furada nesse tipo de compra de jogador. E, claro, levando em consideração que tem o Abel Ferreira no comando, com toda certeza o aval do técnico conta também nessas horas, na hora de você fazer esse tipo de movimentação de mercado. Acho que é um jogador que pode sim ajudar a equipe alviverde, mas vamos ver como vai chegar, né? Eu acho que essa é a grande dúvida, principalmente quando a gente está falando de jogadores de mercados alternativos na Europa. Como eles chegam ao Brasil? Como chega o nível de competitividade, o nível de enfrentamento, a parte física? Porque a gente sabe que não estão nesses mercados de primeira prateleira. O campeonato inglês, o próprio campeonato espanhol, né? Enfim, alguns times ali do campeonato italiano. Então, acho que essa é a grande dúvida. Se chegar já jogando, ajuda muito. Mas a tendência que a gente tem visto aqui talvez seja aí de uma demora um pouco para se adaptar ao futebol brasileiro, ao calendário do futebol brasileiro, que também é uma questão, mas certamente é mais uma peça para o Abel conseguir rodar esse elenco do Palmeiras, que, na minha opinião, é bem qualificado e ganha com a chegada do Kelvin.
Show. Vini, Corinthians e Palmeiras, a gente amanhã vai falar bastante dessa partida, né? Mas vou relembrar aqui. Corinthians e Palmeiras, porque já falei do Palmeiras contra o Vitória, mas adotaram a mesma estratégia. O Dorival enfrentou o Fortaleza com Hugo Souza e André Ramalho, apenas largando entre os titulares. E o Palmeiras com o time todo, aí dá pra gente chamar de reserva mesmo, porque não era uma formação alternativa, já que nem o Everton foi usado, né? Quem se deu melhor, hein? Quem é que chega melhor ou mais descansado ou com uma energia diferente em decorrência dessa estratégia no Campeonato Brasileiro? Eu acho que são duas coisas, Mari. Eu acho que quem se deu melhor na rodada, acho que foi o Palmeiras, por ter tido um jogo onde viajou, onde saiu atrás no placar, viu o adversário abrir 2-0 e foi buscar, tendo ainda a possibilidade de sonhar com o título de brasileiro, né? E acho que uma derrota seria muito ruim para ver ali Flamengo e Cruzeiro escaparem ainda mais. O Corinthians jogou em casa contra um Fortaleza que está na parte de baixo da tabela, que estava tentando vencer pela primeira vez como visitante e saiu atrás no placar. Então acho que, pensando na rodada, acho que o Palmeiras se deu melhor. Mas eu acho que o Corinthians chega com uma certa vantagem, apesar do jogo fora de casa. Eu acho que você poder especular um empate é algo que não é pouca coisa. Num jogo como esse, que normalmente é muito amarrado, a gente não costuma ver num derby Palmeiras e Corinthians um placar de 5-4, de 4-2. Normalmente é sempre um placar justo, apertado. E você poder jogar na casa do rival, podendo especular um empate, eu acho que é algo a ser considerado sim. E acho que o Corinthians tem grande chance de avançar para a próxima fase. O Palmeiras está preocupado com a quantidade do quê? De faltinhas marcadas por Anderson Daronco, o que atrapalha a dinâmica do jogo. O Daronco foi o árbitro das duas últimas eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, em 24 contra o Flamengo e em 23 contra o São Paulo, ambas com jogo decisivo no Allianz Parque. Arnaldo Ribeiro, começou, aliás, não terminou o derby, agora a questão é a arbitragem. Quem tem mais razão? O Palmeiras que reclama do Daronco ou o Corinthians que reclama do Caio Max do VAR? Ou todo mundo, ou ninguém? Ninguém. A questão é que a CBF, ou o Rodrigo Martins Sintra, vamos dar nome aos bois, né, como o presidente da comissão de arbitragem atual, para os jogos de ida, claro que eles não são os decisivos, mas para os jogos de ida, acho que a escala foi das melhores. Os 8 principais árbitros do país apitaram. Para os jogos de volta, não estão os 8 principais árbitros do país. Olha o Wilton Pereira Sampaio, tá vendo ele ali, ó? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Ele é o principal árbitro do Brasil, ele não tá na escala. Por quê, hein? Tem 2 árbitros nessa escala aí que não são da FIFA. O árbitro do jogo Retrô e Bahia e o árbitro do jogo São Paulo e Atlético Paranaense. O Brasil tem mais de 8 árbitros FIFA. Na escala tem 2 que não são da FIFA. Então a escala já começa a ser formulada de uma forma, para mim, equivocada. Essa é uma questão bem discutível, em que o Rodrigo Martins Sintra deveria se explicar. Agora, escala divulgada é escala sagrada. Essa reclamação prévia, sobretudo em jogos em grande rivalidade, é normal, é pressão para lá e pressão para cá. Qualquer árbitro, se fosse mesmo o Klaus, que é o árbitro de São Paulo mais renomado, escalado para Palmeiras e Corinthians, sofreria pressão dos 2 lados. Agora, essa notícia que a gente está lendo aí, isso para mim é preocupante. Se a CBF atender esse pedido do Corinthians e tirar o Caio Max do VAR, para mim ela abre um precedente que destrói a comissão de arbitragem. Escala divulgada, escala sagrada. Então, essa choradeira prévia dos envolvidos ela é comum, desde que ela tenha os seus limites. O da pressão, essa coisa. Se a CBF ceder aos apelos, entre aspas, do Corinthians e tirar o Caio Max da escala, a escala estará profanada e dará direito a qualquer clube desses 16 aí a virar a mesa, né? Porque isso é virada de mesa. Então, protestar, fazer pressão, meu Deus, esse árbitro não é legal, etc. e tal, a gente já vê isso de uma forma comum. E não é só no Brasil, em outros árbitros de final de Champions também sofre isso, muitas vezes, por rede social, por comunicado de clube e tal.
Agora, mudar a escala é uma coisa imperdoável, né? Então, eu espero que o Rodrigo Martins, que escalou mal, banque a sua escala até o final e que os árbitros os árbitros de VAR não definam classificações. Eles apenas mediem partidas de futebol. Seria uma novidade, né? Se o Corinthians vai lá e fala não quero, e aí a CBF vai falar tá bom, então a gente vai trocar. Ou mesmo o Palmeiras, seria uma novidade, trocar o árbitro depois da escala divulgada. Quem está mais na pior aí? O Palmeiras por causa do Daronco ou o Corinthians por causa do cara do VAR? Quem está na pior é a CBF, que mostra que não sabe fazer escala, de novo. Porque assim, eu tô com o Arnaldo na questão da... Qualquer um que fosse escalado seria criticado. Não importa. Se fosse o Rafael Claus... o Rafinha falou que ele é palmeirense, ele tem um histórico XYZ com o Palmeiras. Se fosse um outro, o Candançan, ele é muito novo, ele não segura a pressão. Se fosse o Klein, ele não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Enfim, mas, vamos lá. O Daronco, ele esteve nas últimas 2 eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil. E nas 2 ele tem um problema, que aliás é uma marca de arbitragem dele, que é parar o jogo, faltinha e etc. Isso é ruim para os dois, mas é melhor para quem está com resultado, convenhamos. Então é ruim para o Palmeiras no caso. E é uma escolha que para mim não deveria ter sido feita. E no caso do VAR do Corinthians, do Caio Max, é algo que também já é muito falado há muito tempo. Então a CBF ela seria criticada de qualquer forma pela escala, mas ela conseguiu escolher os 2 caras que iam ser motivo de reclamação, com certeza, de um tamanho maior do que qualquer outro. Então, assim, o pote que a CBF pode escolher já é prejudicado, mas ela conseguiu colocar os 2 piores, que vão ser atacados pelo Palmeiras de um lado e pelo Corinthians do outro. E aí eu estou 200, 300, 400% com o Arnaldo na questão de que não existe mudar uma escala depois por conta da reclamação de um time. Na minha visão, o Palmeiras já está reclamando tanto do VAR, o Abel fez o que fez ali na coletiva, falou da linha do VAR, do pênalti no Evangelista, já criou um clima para o jogo de volta. O Corinthians, ele faz isso meio que para falar assim, bom, vamos fazer o nosso lado aqui também, vamos pressionar, já que o árbitro já está pressionado, a gente pressiona o VAR. Porque aí entra lá o Caio Max, pressionado pelo Corinthians, o Daronco pressionado pelo Palmeiras, o torcedor do Corinthians vai falar, pelo menos o Fabinho Soldado, o Osmar Stabile, eles fizeram o trabalho de bastidores dele, o Palmeiras falou, o Abel representou a diretoria, e bola que segue, né? Então, infelizmente, a gente vai ter esse tipo de problema. Eu até brinquei ontem nas redes sociais, falei, bom, tô vendo uma grita aqui, todo mundo reclamando, qual é o nome que vocês gostariam? E aí tem aquela questão da dúvida, da dificuldade de interpretação que você sempre fala, né? Você tá falando que o Daronco é bom? Eu falei, não, gente, eu só tô perguntando quem é o cara bom, quem que vocês querem, não tô defendendo o Daronco. Eu quero saber quem vocês gostariam. Só para saber, é uma pesquisa, quem é o nome que vocês falariam? Pô, vai de escolha. E quase todas as respostas era Klaus. E eu, obviamente, tenho muito mais seguidor palmeirense pelo trabalho que eu fiz de cobertura do Palmeiras há muito tempo. Então, quase todas as respostas eram Klaus. Teve um ou outro que falou do Abate, teve 2, 3 que falaram do Klein, mas Wilton quase Pereira todos falaram do Klaus vetado. e ninguém falou do Wilton Pereira. Mas diga lá, Arnaldo. Não, é isso, de acordo com o histórico, né? O Klaus tem histórico de viradas palmeirenses, vitórias palmeirenses no Allianz. Palmeiras que prefere o Klaus. Lembrando que o Daronco no Allianz Parque, na eliminação para o São Paulo, ele pode ter picotado falta, mas ele anulou um gol do Caleri inacreditável, né? De falta, né? Dando uma falta de ataque. Mas a questão, cada um tem as suas preferências de acordo com os resultados que o árbitro tem no campo. Num caso desse, Palmeiras e Corinthians, desse jeito, dessa rivalidade, dessa coisa visceral e carnal, essa pergunta que o Danilo fez para os seguidores dele, ela deveria ser feita aos 2 presidentes, a moda antiga. Vem cá, antes dos 2 jogos, Stabile e Leila. Qual árbitro vocês... vamos colocar uma lista aqui. Qual árbitro vocês... Vamos tentar ver um nome em comum. É o fulano? Então vocês não me enchem mais o saco.
e vai ser o fulano. Fecha a Por porta e um fala, acordo resolve em dos uma dois hora. clubes. Se resolvam aí, que nem adultos. Resolve uma hora. Faz aquela entrevistinha ridícula lá antes, sabe? Que tem antes das finais da Copa do Brasil. Vai lá com o presidente, lá, o árbitro vai ser tal, o VAR vai ser tal, e vocês não me enchem mais o saco e vão decidir no campo, né? Porque o joguinho de bastidor também, ele enche as patavinas, né? Vamos ver. E, de novo, eu acho que o caso do árbitro do VAR no Brasil é um pouco diferente, porque o árbitro do VAR, ele fica lá cercado numa salinha de 500 companheiros e tudo mais. O árbitro de futebol no Brasil, e não são bons árbitros, são apenas razoáveis alguns, eles são submetidos a um linchamento emocional a cada partida, que é uma coisa, ninguém ajuda, velho. Ninguém ajuda. Antes e principalmente durante o jogo. Técnicos, jogadores, é insuportável apitar uma partida de futebol no futebol brasileiro. E também com esse método do VAR ficar narrando o jogo no ouvido do cara. É quase uma atitude, sei lá, abnegada. Tem isso também, tem o outro lado também, em que jogadores de futebol, dirigentes e treinadores, eles não contribuem minimamente para a arbitragem atuar melhor. Pelo contrário, eles sabotam a arbitragem a cada reclamação, chilique, pressão e tudo mais que acontece todos os dias em todas as partidas. O Palmeiras anunciou o lateral direito Kelvin, é isso, Danilo? Por falar na história do clássico, só aproveitar aqui para mandar um abraço para o Vitório Marquezin. Está com uma questão lá no hospital, aproveitou, ele está super feliz porque tem o canal UOL no hospital. Aê, garoto! E nos últimos 2 dias ele assiste a gente aqui. Boa, então Vitório, mandando um abraço para o Vitório você. Marquezin, boa recuperação para ele e um abraço para o pai, Gabriel Marquezin. O Kelvin chega para o Palmeiras para ser mais uma opção porque o Mike foi embora, né? E também por um planejamento antecipado no estilo que o Palmeiras fez com o Evangelista. O Palmeiras já sabe que o Marcos Rocha vai embora no final do ano e tem o Giai. Então, além de você ter agora uma terceira opção, Marcos Rocha, Giai e Kelvin para a lateral direita, o Palmeiras já está preparando o Kelvin por esses 6 meses para estar adaptado e apto para jogar na sua melhor forma a partir do ano que vem, quando o Palmeiras só vai ter ele e o Giai como opções, porque o Marcos Rocha vai sair do Palmeiras. Não sei se vai se aposentar ou não, mas vai sair do Palmeiras, não vai ter o contrato renovado. A exemplo do que o Palmeiras fez com o Evangelista, porque quando o Palmeiras compra o Evangelista, já havia um acordo apalavrado, caso uma proposta grande chegasse para o Rios depois do Mundial, ele seria vendido. O Abel até cita sobre esse planejamento durante o Mundial. Então, para mim, um bom movimento. Dado o tamanho do mercado no momento, eu acho que foi uma pechincha, porque o Palmeiras pagou 5 milhões de euros. Hoje você não compra nada com 5 milhões de euros no futebol. Ainda mais um jogador que se destacou bem no Atlético Paranaense, teve passagem por seleção de base, estava lá no CSKA. Então eu acho que é uma compra boa e um planejamento legal. Afinal, o Palmeiras ainda tem o Rocha e o Giai como opções. A única coisa é que, olhando especialmente o jogo de final de semana, e eu imagino que, espero eu, na verdade, que o Palmeiras esteja no mercado ainda é para um lateral esquerdo. O Palmeiras tem agora várias opções para a direita, mas a diferença entre Piquerez e Vanderlan, ela é gigantesca e o Palmeiras não pode ter apenas o Vanderlan como opção ao Piquerez. Isso que o Danilo falou sobre pechincha, no caso do Kelvin, tá ilustrada por essa tela que a gente vai colocar agora no ar, com as contratações do Palmeiras. 155 milhões no Vitor Roque, 114 no Paulinho, 90 no Ramon Sousa, 73 no Facundo Torres, e por aí vai. Essa grana que vai ser gasta no Kelvin é nada, pechincha nesse contexto, Arnaldo. Sim, calma. É uma pechincha nesse contexto. Esse dinheiro resolveria a minha vida. Você nunca mais ia me ver, tá? Eu não acho que é pechincha. Não, mas é de outros clubes também, né? 566 milhões em contratações para a temporada fez o Palmeiras. E aí voltamos naquela... E uma das melhores contratações dessa lista aí, para mim, é o que veio de graça, por enquanto, que é o Bruno Fux. Bruno Fux, verdade. E aí, volta aquele outro debate, né, Arnaldo? Se esse alto custo, essa grana toda que foi gasta, e claro, o Kelvin parece uma pechincha diante desses números aí, se é isso que está deixando o Abel nervoso, porque afinal o time está jogando menos do que deveria, ou poderia, ou que se imaginava.
Sim, isso é quase inevitável. Agora, os 5 milhões de euros Pechincha, eu estava pensando aqui, né? Nesses 5 anos de gestão Casares no São Paulo, o São Paulo contratou um jogador por 5 milhões de dólares, o Galopo. Enquanto a partida acabou de vender o Matheus Alves por 6. Que era exato. Joia, exato. Joia da base, sério. Joia não, né? Bijuteria da base, pra vender por essa grana aí. Mas fala. É uma distância muito grande, né, entre o Palmeiras e os demais paulistas no momento, e o Flamengo e os demais. O Palmeiras e o Flamengo para os demais em termos de investimento, né? Exceto o Botafogo, né? Botafogo não. O Botafogo. Isso tem um nome, você sabe. O Botafogo é um fato novo, né, no futebol brasileiro, que a gente ainda está descobrindo como funciona o negócio do Botafogo. Né? Na verdade, e já temos notícias, né? Já temos notícias. Temos notícias das piores maneiras possíveis, né? Vendeu, foi para Ilhas Caimã, o negócio tá estranho, mas vai lá. Então, exato, né? O Palmeiras e o Flamengo a gente conhece melhor como funcionam. E acho que tanto para o Abel, que tem 5 anos de casa, nunca teve tanto investimento, quanto para o Felipe Luiz, que recém começou a carreira, quanto mais o clube investe em jogadores indicados com esse valor, maior a pressão para o clube jogar bem e, em campo, fazer a diferença em relação aos seus adversários. Simples assim. Né? Não é inevitável. Né? Então, Palmeiras e Flamengo, com esse investimento, eles precisam estar acima dos demais, né? Ganhar mais campeonatos, jogar mais futebol. Então está acontecendo com os dois, na verdade. Né? É claro que mudar tantos jogadores com a temporada em andamento tem o seu preço, não monetário, mas o seu preço em termos de formação de equipe e tudo mais, né? Mas, de fato, os dois, por enquanto, em termos de desempenho, estão aquém do que a gente imaginava, os dois times. E eu acho que os dois técnicos estão vivendo de formas diferentes essa pressão por mais desempenho, até mais desempenho do que resultados nesse momento. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!